Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Que haja graça e paz na tua família. O título da mensagem de hoje é Foi assim que Deus o chamou. Foi assim que Deus o chamou. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, meditamos na tua palavra e sabemos que o Senhor está presente conosco. Eu e esta pessoa que assiste este vídeo, oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor agora graça, sabedoria, paz, entendimento e a presença do Senhor nos nossos corações e mentes, e que o nosso corpo, Deus, durante todo esse dia possa glorificar o Senhor e testemunhar da grandeza que o Senhor é nas nossas vidas. Assim, eu e esta pessoa que assiste este vídeo orando, sabendo que não há nenhum obstáculo, Deus, diante do Senhor, que o Senhor não possa derrubar para nos abençoar. No nome de Jesus, seja conosco. Amém. Que Deus nos dê graça e paz. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Levítico capítulo 8. Já meditamos o capítulo 7 ontem, e vamos ler hoje Levítico capítulo 8, o versículo 1, a parte A do versículo 2, o 10 e o 12. Diz assim, o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Toma Arão e aos seus filhos, e as vestes e o azeite da unção. E aí Deus fala outras coisas, que são os animais do sacrifício, e então os pães. Mas no versículo 10 diz assim: Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele os consagrou. No versículo 12, depois derramou Moisés do azeite sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Glória a Deus pela palavra dele lida, né? Vemos aqui uma consagração, ou uma separação no modelo que Deus mandou. Deus, sempre que nós dizemos, né, ou meditamos sobre esses passos de Moisés, nós lemos que disse Deus a Moisés. Sempre repetimos esta fala, né, esta frase, disse Deus a Moisés. É engraçado que quando Deus disse a Moisés pela primeira vez lá no Monte Sinai, quando nós meditamos ontem, que ele estava apacentando as ovelhas, né, de Jetro, seu sogro, e ele então vê a sarça ardente, se aproxima, disso falamos ontem. Ali, quando Deus disse a Moisés, eu vou enviar você. Eu disse que Moisés estava ainda com as marcas do Egito, né, com a roupagem do Egito, e Moisés olhou para o seu potencial. Ali ele teve uma certa rejeição à palavra de Deus. Por quê? Porque primeiro Moisés olhava para ele como pessoa e não viu nele habilidade alguma para representar Deus diante de Faraó, diante do Egito e diante do povo de Deus ali. Segundo, Moisés via Faraó como um semideus, como um gigante, uma grande potência capaz de tirar a vida de quem quisesse. Ele realmente era para os egípcios como um deus. Moisés via também um povo ali que iria perguntar para ele quem é que o enviou, porque ele foi rejeitado lá por um dos seus lá, né, a ponto de acusá-lo para Faraó. O que aconteceu é que ele via neste povo que, mesmo ele explicando e usando o nome de Deus, dizendo que Deus falou com ele, esse povo iria tê-lo como mentiroso. Segundo, esse povo não iria dar ouvidos a ele, então a fala dele não seria suficiente para esse povo. E terceiro, ele disse, não, eu sou incapaz até de discursar, o Senhor está pedindo para eu falar muito, discursar para esse povo, mas eu sou incapaz. E quando ele falou isso, a Bíblia diz que Deus se irritou com ele e perguntou, Moisés, quem abre a boca do mudo? Quem dá voz ao mudo, ou quem emudece o homem? Quem é que dá vista ao cego, ou quem cega o homem? Não sou eu, Deus. E Moisés se irritou, e Deus se irritou com Moisés. Mas acontece que Moisés obedece. E então, depois daquela reunião com Deus, Deus atende então a Moisés dizendo, tá bom, eu vou levantar alguém que discursa bem e vai te ajudar. O teu irmão Arão, ele virá encontrar-se contigo e ele vai te ajudar. Bom, Moisés então
né, vai a falar com o sogro disso aí, e Moisés então passa a obedecer à voz de Deus. Que bom, né? Que de uma pessoa que rejeitava, ele se torna um servo obediente. Agora estamos vários capítulos, no capítulo 8 de Levítico, né? E o povo já saiu do Egito, como Deus disse, como Deus profetizou, e disso falamos ontem. Agora eles estão ali para uma cerimônia linda. E é o mesmo Moisés, o líder, é que Deus disse a ele para liderar, para começar tudo no meio do povo de Israel, na linha ministerial. E disse Deus então: Moisés chamarão e os seus filhos voltarão, aquele mesmo que foi enviado para ser a boca de Moisés, e Moisés ser para ele como um Deus. Foi permissão de Deus isso, né? Que Moisés foi o representante nato, como se fosse um Deus para Arão, e Arão então seria a sua boca. Agora aquele mesmo Arão, Deus fala: chame a Arão e a seus filhos. Mas prepara também o material necessário para a cerimônia. Você vai preparar azeite da unção. Você vai preparar as vestes que eu quero colocar, que já foram elaboradas para serem colocadas em Arão e nos seus filhos. E você vai separar então os animais do sacrifício e os pães. Ah, que maravilha isso, porque Deus é muito organizado no que faz. Então, Moisés faz como Deus disse. Moisés chama Arão, né? E Deus diz para Moisés também chamar a congregação à porta da tenda da adoração. Moisés então chama Arão, chama os seus filhos e chama a tenda da congregação. Moisés já havia preparado, como Deus mandara, o azeite da unção, né? Os animais do sacrifício, as vestes, tudo estava preparado, tudo. E Moisés então chama a congregação. E Moisés, antes de falar com Arão, Moisés fala diretamente com a congregação, com aquela multidão que estava ali, né? Talvez fosse a maior multidão para uma consagração de todos os tempos. Moisés então chama a congregação e fala: olha, o que eu vou fazer é ordem de Deus. É Deus que mandou eu fazer desta forma. E a congregação atenta, então Moisés chama Arão e chama seus filhos. A Bíblia diz que ele os lava. Ele os lava ali para limpá-los, né? Para que então a veste fosse, né, colocada sobre eles. E depois que Moisés os lava, Moisés começa com Arão. Mas Moisés começa lavando e depois vestindo. E foi vestindo a Arão. Uma veste diferente da dos filhos. Até então os filhos não foram vestidos, só Arão estava sendo vestido. E a Bíblia diz que Moisés foi vestindo-o em detalhes. Eu gosto de detalhes. E quando Moisés foi vestindo, que coloca sobre ele o cinto, uma coisa interessante que foi colocada em Arão foi aquela placa de ouro, aquela faixa de ouro escrita: Santo para Deus, separado, santo para Deus, naquela escrita. E então é colocado sobre ele uma coroa, né? Arão seria o sumo sacerdote. Ele estaria na liderança dos filhos. Arão ofereceria sacrifício ao Senhor. Arão representaria Deus para o povo e o povo para Deus. Que maravilha! Ele faria o sacrifício, ele prestaria culto. Ele era diferente de toda aquela congregação pela altura, o tamanho que Deus o chamou. E a Bíblia diz que depois que Moisés então veste Arão completamente. Aí você pergunta: mas onde está o óleo da unção? Então Moisés pega o óleo da unção, mas não derramou na cabeça de Arão primeiro. Moisés vai lá no tabernáculo então e unge o tabernáculo e unge tudo que está no tabernáculo. Todos os utensílios do tabernáculo foram ungidos primeiro, antes de Arão. Depois que Moisés unge tudo então ali, o tabernáculo está pronto para ser ministrado. Parece que já vai haver ali uma ministração de Arão. Não. Deus então toca em Moisés para ungir Arão. E a Bíblia diz que Moisés pega daquele óleo, depois que ungir todo o tabernáculo e todos os utensílios, ele derrama sobre
a cabeça de Arão. E os Salmos fala disso aí. Fala da unção que desce na cabeça de Arão, desce pela sua barba e vai à orla dos seus vestidos. Isso é maravilhoso. A Bíblia compara isso aí como o orvalho de Hermon. E é muito lindo você ler estas comparações, porque você sente como Deus é um poeta, como a poesia de Deus é linda. E eu estou te falando apenas fragmentos desta poesia. E então ele unge Arão, e a congregação vê aquilo, e a congregação se alegra com aquilo, e depois que ele unge Arão, então é que ele vai chamar os filhos, que já foram lavados, agora precisam ser vestidos, né? Precisa ser colocadas as vestes nele. Mas eles não têm o mesmo que tem Arão. Por quê? Porque os filhos seriam sacerdotes. E Arão, o sumo sacerdote. Arão, o líder. Era Deus honrando aquele que deu honra a ele, que saiu do Egito para encontrar com o irmão, que foi lá confrontar Faraó em todos os termos, que esteve do lado de Moisés. Este Arão, Deus resolveu honrá-lo. Lembra por que eu disse que Deus não matou Arão lá quando ele fez o bezerro de ouro? Primeiro você precisa saber, Arão estava debaixo de uma ameaça tremenda, e o único recurso que ele teve foi obedecer, foi responder aos anseios do povo naquela hora, senão ele seria assassinado. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para agora honrar Arão diante de toda a congregação dos seus filhos, dos anciãos. Que lindo é quando nós entendemos o porquê Deus faz essas coisas. Que lindo entendermos que quando um líder que ocupa a posição de Moisés prefere primeiro ouvir de Deus e obedecer a Deus em tudo o que Deus diz a ele, como a Bíblia diz que Moisés obedeceu de acordo ao que Deus disse a ele. Como é lindo saber que um líder tem o coração de Deus. Que o líder, né, naquele momento ali do Monte Sinai, o líder pode falar com Deus, e o Deus do fogo o responder, Deus da fumaça o responder. Que lindo é você saber que você pode confiar que o seu líder é homem de Deus. Aquela congregação não questionou a Moisés. Moisés disse: o que eu estou fazendo aqui é ordem de Deus. E Arão então agora revestido de honra ali, revestido com a coroa, né, com o cinto, com a túnica, né, com a estola sacerdotal e com aquela placa que dizia santo para Deus, santo para o Senhor. Ele está então preparado, e você vai ver algo formidável que vamos apresentar nos estudos seguintes, que não aconteceu com nenhum outro, né? Exceto com o que nós vamos dizer a você, que só aconteceu com Arão, né? Arão foi abençoado por Deus e fez uma repetição do seu patriarca do passado na presença de Deus, e Deus se manifestou a Arão e ao holocausto de Arão como fizera com seu patriarca no passado, longos anos antes. Deus é maravilhoso. Quando você e eu observamos essas coisas de Deus e olhamos desde o princípio como elas devem ser feitas, como elas devem ser santas, como elas devem ser separadas, como os ministros devem ser separados, e honrando aquele que os separou, nós vemos que as coisas de Deus vêm acontecendo e Deus manifesta o seu poder, a sua glória, a sua presença, a sua majestade no nosso meio. Sabe por quê? Não vemos hoje mais tanta coisa acontecendo como acontecia no passado, tantos sinais e prodígios, tantos milagres de Deus acontecendo, a presença de Deus, a fumaça de Deus, porque estão faltando ministros de Deus de verdade. O homem procurou se jogar nas mãos de Baal, nas mãos do dinheiro, nas mãos de Mamon, nas mãos do sucesso, e está se esquecendo de Deus e de fazer segundo os requisitos, os requerimentos de Deus.
Por isso Deus não manifesta a sua glória. Você vê cultos e mais cultos aí, dizendo que vão profetizar, dizendo que vão falar, que vão fazer isso e aquilo, e você vai lá e é só falácias, nada de anormal acontece, porque Deus não se faz presente, Deus não está sendo honrado como ele exigiu. Santidade na sua presença, santificação na sua presença, busca reverência a ele, e ele então manifestaria. Volto ao título desta mensagem. Foi assim que Deus o chamou. E você? E eu? Como foi que Deus nos chamou? Como foi este chamado de Deus? Nós já temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que ele não só fez o sacrifício, mas ele se ofereceu como sacrifício. Ele apresentou a água que purifica, a água da palavra, que tira as nossas impurezas, que leva, os nossos pecados, que pelo sangue derramado dele na cruz purificou os nossos pecados. Então nós temos água e sangue de Jesus Cristo nos purificando a cada dia mais, nos tornando mais perto dele, nos chegando mais perto dele. Mas o que precisamos fazer? Observar a palavra de Deus e buscar andar nela, buscar obedecê-la, como Moisés obedeceu. Na essência, nós precisamos obedecer a Deus. Até então Deus honrou Moisés. Moisés faz essa consagração porque Moisés obedeceu a Deus. Moisés esteve com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Você e eu podemos ter intimidade com Deus. Deus não mudou os planos dele. Deus nos abraçou, mesmo sendo gentios. Ele nos abraçou para mostrar, através das nossas vidas, ao mundo a sua glória. Mas para termos a glória de Deus em nós e no nosso meio, precisamos nos achegar a Ele. Ele mesmo diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Abra o teu coração, e eu entrarei nele. Abra a tua casa, e eu morarei nela contigo. A Bíblia diz que Jesus já nos enviou o Espírito Santo da verdade, e ele é Deus no meio de nós e em nós. Aquela congregação viu coisas sobrenaturais, porque eles estavam ali atentos ao que Deus estava fazendo. E não para por aí. Amanhã seguiremos os nossos estudos e você vai ver como Deus foi maravilhoso em se manifestar, em habitar no meio do seu povo. Você quer ter essa experiência com Deus? Você quer provar Deus para saber que Ele é bom? Busque a Deus, se joga aos pés de Jesus. Esses momentos que você tem aí fazendo outras coisas que não agradam a Deus, invista estes momentos em Deus. Passe a orar mais, passe a ler mais a palavra de Deus, a cantar mais louvores a Deus, a dizer: Senhor, eu sei que de mim mesmo, como pensava Moisés de si, eu não tenho nada para oferecer. Eu vejo este faraó gigante, eu vejo esses irmãos que não acreditam em mim, eu vejo essas pessoas que me chamarão de mentiroso, mas eu vou obedecer ao Senhor, porque tudo que eu não posso, o Senhor pode. E se o Senhor operar em mim as tuas maravilhas, ninguém irá duvidar de mim e ninguém poderá impedir aquilo que o Senhor faz na minha vida. Eu quero que Ele te abençoe, eu quero que Ele te guarde, eu quero que Ele faça a glória dEle brilhar no teu rosto e que você, em tudo que fizer para Deus e com Deus, você tenha a paz, no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família e até amanhã, se Deus quiser. Não pare de ver os vídeos, volte nos vídeos passados, inscreva-se no canal, venha caminhar comigo aprendendo juntos a palavra de Deus. Eu não sou melhor que você, mas Deus conosco, nós seremos bons na presença dEle, no nome de Jesus. Abraço meu, Deus te abençoe e abençoe sua família, no nome de Jesus.